Calheiros, secretária-geral do PDT Minas e vice-presidente nacional da Ação da Mulher Trabalhista. Luísa Serpa, assessora do Ciro, e agradecer também o César Raidan Diaby, nosso nobre colega jornalista aqui, que sem ele não seria nada disso seria possível. Então, novamente agradecer a presença de todos e bom debate para nós. Gostaria de registrar a presença da senhora Gisele Bezerra, esposa do Ciro Gomes. Passamos a palavra neste momento ao vice-prefeito de Ouro Preto, Ailton Miranda. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui o Dr. Ciro Gomes, na pessoa de quem cumprimento a toda a mesa de debate. Cumprimento também ao deputado estadual Alencar, nosso parceiro sempre, ao presidente regional municipal do PDT, Wander Albuquerque, presidente da Câmara. É um prazer fazer parte deste evento. Pretendo ser breve em minhas palavras. Não posso deixar de citar aqui iniciativas como esta, que são de grande importância e benéfica para o exercício da democracia. Esse nosso país se faz necessário buscar uma reflexão sobre os últimos acontecimentos. E mais importante, após as reflexões, nossas ações, para de fato conduzirmos o Brasil para o que queremos. Parabenizo a ASFOP por essa iniciativa, a presença do Dr. Ciro Gomes nesse debate, que é fundamental, pois é um profundo conhecedor dos problemas nacionais, altamente capacitado para candidatar-se a presidente do nosso país. Ciro, sei que são muitos os desafios que você terá que enfrentar ao longo dessa caminhada. Mas quero acrescentar mais um neste momento. Que, independente do cargo que você ocupe, que tenha sempre conosco o compromisso na ajuda de projetos para o desenvolvimento da nossa querida Ouro Preto. Ciro Gomes, seja bem-vindo a Ouro Preto. Sei que você tem uma grande estima por essa cidade. Agradeço a você e sempre teremos a honra de recebê-lo em Ouro Preto. Obrigado. Sendo assim, eu gostaria de convidar os membros da mesa para a tomada de lugares à plateia, permanecendo aqui o Rondon Marques Rose e Ciro Gomes. O Rondon irá assumir a partir deste momento a mediação desta mesa. Boa noite a todos. Agradecer também, é bom citar o apoio da nossa técnica especializada aí no cerimonial com a sua equipe, que nos está ajudando, que é a Júnia, que nos ajudou nessa organização de forma voluntária. O nosso amigo Darcy Silva, que também voluntariamente veio apresentar esse evento. É primordial entender esse esforço. É o esforço de entender melhor o nosso país, entender o momento que nós vivemos e o principal, entender o caminho que podemos ter. Nós vamos seguir a seguinte
forma, né, desse debate, Ciro, me permita ser mais informal, por favor. Então, nós faremos o seguinte: primeiro, ouviremos a sua fala, uma explanação mais geral, a sua vontade, e depois o público vai fazer algumas perguntas, a equipe do cerimonial vai recolher essas perguntas e tentar unir essas perguntas em temáticas, para que a gente consiga fazer da melhor forma em bloco essas perguntas e para que a gente tenha também a maior diversidade dessas perguntas, dessas temáticas de perguntas. Além disso, o meu papel enquanto jornalista, diretor de imprensa do sindicato e jornalista da assessoria de comunicação da universidade, não representando a assessoria aqui, mas enquanto membro dessa instituição e servidor público dela, é importante também, da minha parte, de trazer essa provocação para o nosso lugar de discussão, que é de uma instituição pública de educação. Então, esse é o nosso foco, é o nosso ponto de vista, é o ponto de partida para essa discussão. Questão para todos nós é muito cara, né? Então, vamos partir primeiro para a fala do Ciro, que fique à vontade para fazer a sua explanação inicial, e logo depois a gente começa com as provocações que eu quero fazer também, mas com as perguntas de vocês, que por favor não deixem de anotar os seus nomes também. Eu faço questão de identificar de onde cada pergunta que vier será feita, ok? Bom, muito boa noite a todas e a todos. Eu quero, antes de cumprir aqui com muito prazer um protocolo, agradecer o privilégio que me dão de voltar a essa cidade por alguma razão mágica que seja. Eu tenho por ela uma afeição que eu não consigo explicar. Minha cabeça não explica qual é a razão pela qual o meu coração tem uma identidade com isso aqui. Já houve quem até me oferecesse uma hipótese esotérica que me pôs em extraordinária companhia, como se eu fora a reencarnação do Cláudio Bonel da Costa. Portanto, e eu tenho profunda admiração, não creio que eu tivesse nem a altura para calçar o sapato, não é, do poeta da Inconfidência. Portanto, muito obrigado a todos, e especialmente ao Sérgio Neves, presidente da nossa ASUFOP. Muito obrigado pelo privilégio. Quero cumprimentar o meu querido amigo, meu companheiro, campeão de votos na região, deputado Alencar da Silveira Júnior. É um prazer andar consigo, né? Outro dia nós vamos a Itabirito e outras quitais. Quero cumprimentar o Ailton Miranda, também meu companheiro, vice-prefeito. É uma honra, muito obrigado pela sua gentil palavra. Quero cumprimentar o Vander, presidente da Câmara, também meu companheiro, jovem, talentoso. Quero cumprimentar ao Felipe, que também nos dirigiu uma palavra de hospitalidade, vice-presidente da SUFOP, e cumprimentar o Rondon, que vai, com o Marcos, que vai mediar esta fala. Enfim, eu estou encarregado, por algo ao redor de 1 hora, o que me sugeriu a organização, de preparar uma boa noite de sono para vocês. Então vou falar algo ao redor de 45, 50 minutos, para economizar pelo menos 10 minutos, e ao cabo dos quais eu tentarei responder questionamentos, perguntas, ouvirei críticas com muito prazer, porque ainda não começaram a espocar os foguetes, nem as musiquinhas infernais que grudam na orelha da gente durante uma campanha. Portanto, ainda é hora da gente conversar entre diferentes olhares, diferentes ângulos de ideologia, diferentes frações partidárias, porque acreditem, na minha convicção, e com isso eu introduzo a minha reflexão de hoje à noite, o Brasil tem um gravíssimo problema estrutural. Não é, acreditem, problema de Chico, Maria ou José, que naturalmente ajudam ou atrapalham. Chico, Maria ou José não são irrelevantes nem neutros, mas o problema brasileiro não é do Chico, da Maria ou do José. Eu tentarei demonstrar que o Brasil tem um problema de modelo, que é derivado de um colapso estrutural de um modelo antigo que nos trouxe do pós-guerra até os anos 80, e que a partir dos anos 80 desafia o estamento político, a inteligência nacional brasileira, por cima de gravíssimas fogueiras, emergências, etc., a redesenhar esse modelo. E aí a premissa da minha compreensão é de que as coisas estão estruturalmente erradas no Brasil. Porque, acredita, a gente tem que começar a fazer determinados acordos
na própria observação da realidade. Inventaram agora um negócio chamado pós-verdade, que no interior de onde eu venho do Ceará se chamava pura e simplesmente mentira. Mas agora tem uma tal de pós-verdade que nobilita versões assim avassaladoras de lavagem cerebral que querem nos impor valores, estratégias e agora não chega mais, não basta mais, querem que a gente engula, contra a nossa observação empírica, o próprio redesenho da história. E aí então eu sustento, para começar a conversa, que do meu ponto de vista, as coisas estão estruturalmente erradas no Brasil por qualquer ângulo que se queira considerar. Qualquer que seja o nível de sensibilidade social, qualquer que seja o comprometimento mais ou menos conservador na ambiência do espírito de um democrata, eu sustento que não é possível iniciarmos um debate sem fazermos um grande acordo de que o Brasil precisa mudar. É evidente que a partir daqui nós precisamos ter humildade para saber que cada um tem sua ideia de mudança, cada um tem sua compreensão de mudança. Mas estabelecer qualquer tipo de conservadorismo em nome de valores como estabilidade, que são absolutamente falsos, nos inibirá de entender a própria questão nacional brasileira. Se não, vejamos, para aqueles outros que, como eu, se preocupam mais com a questão social, com o lado humano da questão institucional, econômica do país, eu levanto rápidos quanto possível números. O Brasil, nos últimos 12 meses, ando repetindo obsessivamente, assistiu a 64.700 homicídios. 64.700 homicídios aconteceram no Brasil nos últimos 12 meses. 8% apenas destes homicídios foram investigados. O que indica uma selva, a banalização da morte, quase todos jovens, quase todos negros ou caboclos, quase todos da periferia, quase todos pobres. E os 8% de capacidade de resolução ou de investigação representam para mim com muita contundente clareza de que a autoridade, o Estado de Direito Democrático, o regramento da convivência no Brasil está em xeque. 8 de cada 100 homicídios são investigados, para dar um exemplo prático. O Brasil está errado quando a gente lembra nos auditórios, e eles não querem que a gente conheça isso. O Brasil tem hoje, companheirada, 60 milhões de pessoas com o nome sujo no SPC ou no Serasa. Quando eu falo isso, os auditórios dão uma balançadinha assim. Não se preocupem. Cada um dos brasileiros nessa condição humilhante sente-se culpado, sente remorso de não dar conta de honrar o nome, de não pagar a conta que a palavrou de pagar e não dar conta. Se fosse meia dúzia, ok, até poderíamos consultar a responsabilidade individual. Mas quando um país impõe a 60 milhões dos seus nacionais a inadimplência com seus compromissos, a ponto de ir por nome por SPC ou por Serasa, não é o cidadão ou a cidadã que estão errados. É a política econômica que criou este monstro e, evidentemente, está aí a desafiar a nossa inteligência de que as coisas estão erradas. O Brasil tem hoje 13 milhões e 100 mil pessoas desempregadas, desemprego aberto. Isso, às vezes, a gente olha um número, ouve um número, e não imagina o que é um cidadão ou a cidadã acordar de manhãzinha cedo, daqui a pouco esfria no sudeste brasileiro, e o cidadão sai, pula a catraca do ônibus, com assentimento do trocador, porque não tem dinheiro, para ir passar o dia batendo de porta em porta atrás de uma oportunidade de ganhar algum decentemente para pagar as contas, para comprar o remédio de um filho que ficou em casa doente. E isto é o que me comove. 13 milhões e 100 mil nacionais brasileiros. Em janeiro deste ano, para demonstrar que as coisas estão estruturalmente erradas, o Brasil pela primeira vez experimenta a maioria da população apta ao trabalho, chama-se economicamente ativa, passou à informalidade. Ou seja, pela primeira vez na história do Brasil, a maioria da força de trabalho do país está na informalidade e a minoria ainda está na formalidade. Isto aqui é uma coisa prática, bem contundentemente prática. Quem está na informalidade não pode contribuir para o financiamento do país, nem contribuir muito menos para a Previdência Social, que tem por lógica de incidência a relação formal de trabalho. Se metade mais crescente da população não estão aptas a contribuir, não é, para o financiamento do conjunto da vida socio e comunitária nossa, não há sistema previdenciário que resista.
E aí você vai querer resolver perseguindo professor, perseguindo funcionário público, que não dispensa uma crítica aos privilégios, mas definitivamente não é aí que está a compreensão correta do problema previdenciário brasileiro, senão nesse número eloquente. E eu poderia lhes cansar um pouco mais, mas acredito que pelo ângulo socioeconômico, pelo ângulo social, pelo ângulo político, fica muito flagrante que as coisas estão estruturalmente erradas no Brasil. Mas eu agora vou avançar para números que agora consultam as razões estratégicas desses números meio monstruosos e assustadores. E aí nós temos que ir para a economia. Em 1980, que é ontem, sob o ponto de vista do tempo nacional, a história das nações, contam-se aos séculos, em 1980, 1/3 da riqueza do Brasil era extraído da indústria. E a indústria tem uma importância relativa muito grave, porque ela é que paga os melhores salários. Ela é que recolhe o maior volume de impostos, para se dizer de onde vem o dinheiro para pagar com decência os serviços públicos. Ela é que agrega valor para compensar as contas do país com o estrangeiro, na hora que a gente vai comprar aquilo que a gente não sabe produzir aqui dentro. Pois bem, em 1980, 1/3 da riqueza brasileira era tirado da indústria. E em termos absolutos, meus compatriotas mineiros, olha quanto chocante é este número. Em termos absolutos, a produção industrial do Brasil era a soma da produção da China, da Coreia do Sul, da Malásia, de Singapura e do Vietnã, chamados tigres asiáticos, e ainda sobrava um tanto, em 1980. Hoje,